Então, galerinha, vamos corrigir as questões da aula passada para tirar alguma dúvida que possa ter ficado? Beleza. Então, na número 1, é para a gente calcular as raízes, certo? Então, vamos lá. Letra A, eu tenho raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 16. Eu posso multiplicar o 4 vezes o 16 e depois tirar a raiz, ou nesse caso, como as raízes são exatas, eu posso tirar a raiz primeiro. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. 2 vezes 4, 8. Ok, aqui eu tenho raiz cúbica de 5 e raiz cúbica de 25. Nenhuma das duas são exatas, então eu vou multiplicar primeiro. Então, conservo aqui raiz cúbica e faço 5 vezes 25. 5 vezes 25 é 125. 125 raiz cúbica é exata, isso é 5. Beleza. Raiz cúbica de 18 vezes raiz cúbica de 6. Nenhuma dos dois tem raiz cúbica exata, então eu vou multiplicar. Ficamos com raiz cúbica de quem? 18 vezes 6, 6 vezes 8, 48 vão 4, 6 com 4, 10. Ok? 108 não tem raiz cúbica exata, então o que a gente vai fazer? Vai fatorar. Vamos lá. Vai dar por 2 aqui, vai dar 54. Vai dar por 2, 27. 27 dá por 3. 27 por 3 dá 9, que vai dar 3, que dá 3 e que dá 3. Como a raiz é cúbica, eu vou juntar de 3 em 3, ó. Quem está na terceira vai sair para fora da raiz, certo? Então, como que ficaria aqui, ó? 3 na terceira e 2 na segunda. Então, vamos colocar aqui, ó. 3 na terceira e 2 na segunda. Quem tá na terceira, como a raiz é cúbica, sai para fora da raiz. Quem não tá, fica dentro da raiz. Então, ficamos com 3. Raiz cúbica, 2 ao quadrado é 4. Fechou aqui. Na letra D, eu tenho raiz quadrada de 2, de 10 e de 15. Nenhuma é exata, então vamos lá. Eu tenho 10 vezes 15 dá 150, 150 vezes 2 dá 300. Então, ficamos com raiz quadrada de 300. O mesmo esqueminha, então. 300, vamos fatorar. Dá por 2, dá 150, que dá por 2, dá 125, que dá por 5, dá 25, que dá por 5, dá 5, que dá por 5 e dá 1. Juntando de 2 em 2, ó, galerinha, certo? Então, fiquei com 2 na 2 e 5 na 2. Esses que estavam na 2 vai poder sair para fora da raiz, certo? Então, ficamos com raiz quadrada de quem? De 2 na 2, 5 na 2 e 5 na 1. Quem está ao quadrado sai para fora da raiz. 2 vezes 5, 10. 10 raiz quadrada de 5. Já na letra C, eu tenho raiz de 6 dividido pela raiz de 3. Raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Nada mais a fazer. Na letra F, o que eu faço? Eu tenho a raiz quadrada de 24 dividido pela raiz quadrada de 6. Nenhuma das duas é exatas, então eu vou dividir primeiro. 24 dividido por 6, isso vai dar 4. Ótimo! 4 é raiz exata, 2. Ok, aqui eu tenho raiz de 10 dividido pela raiz de 2. Todas as duas são cúbicas, então continua a raiz cúbica. 10 dividido por 2, 5. Não tem raiz exata, ficou assim. 120 dividido por 3. Isso vai ser a mesma coisa que 4, é isso? Ou seja, 40. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 120 por 3, 40. 40 também não tem raiz exata. Então, o que podemos fazer? Simplificar o 40. Vamos lá. Dá por 2, dá 20. Que dá por 2, dá 10. Que dá por 2, dá 5. E aqui vai dar 5. Juntando de 2 em 2, o que vai dar? Este 2 sai para fora da raiz, esse aqui fica dentro da raiz. Então, 2 vezes 2 é 4, raiz de 4 é 2. Saiu para fora da raiz.
Quem ficou dentro da raiz? 2 vezes 5, 10. Continuando, então, na número 2, certo? Eu tenho a raiz quadrada de 6, que multiplica a raiz quadrada de 15, que multiplica a raiz quadrada de 60. Eu posso fatorar, de repente, esses primeiro, ou fatorar depois, tá? Nesse caso, eu vou optar por fatorar depois. 6 vezes o 15, nós vamos ter 90. Então, seria raiz quadrada de 90. Mais o 6 vezes o 60, 6 vezes 6 é 36, então seria 360. Agora, vamos fatorar. 90 fatorando por 2 dá 45. 45 por 3 vai dar 15. Por 3 vai dar 5. E aqui vai dar 5 e sobra 1. Ó, perceba que quem tá na segunda vai sair para fora da raiz. Então, aqui ficou 3. 2 vezes 5, 10, ficou dentro da raiz. Então, a mesma coisa nós vamos fazer com o 360. Muito bem, 360 por 2 vai dar quanto? Dá 150, 180. Por 2 vai dar 90. Por 2, 45. 45 já vai dar por 3. 45 por 3 dá 15, que por 3 dá 5, e dá 5 e dá 1, certo? Ó, 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 15, 45. 2, 45, 90. 2, 90, 180. 2, 180, 360. Vamos juntar de 2 em 2. Quem é que eu posso juntar? Esse e esse aqui também, ó. Quem tá na segunda sai para fora da raiz. Então, vai sair um 2 aqui, vai sair um 3 aqui. 2 vezes 3, 6. Esse 6 saiu para fora da raiz. Quem é que sobrou aqui dentro? O 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 3 raiz de 10 com 6 raiz de 10, ficamos com 9 raiz quadrada de 10. Letra B, então, eu tenho raiz de 3 vezes a raiz de 54 menos a raiz de 6, ó. Eu vou optar por simplificar o 54, já fatorei ele aqui para nos facilitar o nosso trabalho. Ok, então olha aqui, ó. O 3 aqui, que tá ao quadrado, vai poder sair da raiz. Quem é que vai sobrar aqui dentro da raiz? 2 vezes 3, 6. Então, nós vamos ficar assim, ó. No 54, este 3 saiu para fora da raiz. Quem é que ficou dentro? 2 vezes 3, 6. Menos a raiz quadrada de 6. Agora, multiplicamos, ou primeiro podemos subtrair aqui, ó. Eu tenho 3 menos 1 que está escondidinho aqui. Quem é que sobrou? 3 menos 1, 2. Então, fiquei com 2 raiz de 6. Logo, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 6, 18, certo? 3 vezes 6, 18. O 18, vamos ver se dá para simplificar. Dá por 2, dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. Dá por 3 e dá 1, ó. Ainda dá para simplificar. Este 3 aqui sai para fora da raiz, ó. Esse 3 que sai para fora vem multiplicando o 2 que tá aqui, ó. Então, eu fico assim, ó. 3 vezes 2, 6. Quem é que sobrou dentro da raiz? O 2. Então, ficamos com 6 raiz quadrada de 2. Letra C, então. Multiplicamos todo mundo com todo mundo. O primeiro com o primeiro com o segundo. Depois, o segundo com o primeiro com o segundo. Então, fiquei. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz de 3 vezes 1 vai dar a própria raiz de 3. Depois, menos 1 vezes a raiz de 3, menos 1 raiz de 3. E menos 1 vezes o mais 1, menos com mais, menos 1. Percebam que você tem 1 raiz de 3 menos 1 raiz de 3, zerou. O que é que sobrou? 3 menos 1, 2. De novo, então. 2 vezes 2, 4. 2 vezes a raiz de 2, 2 raiz de 2. Depois, menos 2 vezes... Menos raiz de 2 vezes 2 vai ficar com menos 2 raiz de 2. E aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Mais com menos, menos raiz de 4, que é 2. 2 menos 2, as raízes de 2 são iguais, cortou. O que sobrou? 4 menos 2, 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Raiz de 2 vezes 1 vai ficar 1 raiz de 2. Depois, 1 vezes a raiz de 2, 1 raiz de 2. E 1 vezes 1, 1.
que dá para eu fazer? 2 mais 1, 3. 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, ficamos com 2 raiz de 2. Resposta final. A número 3, ela trouxe o valor aproximado da raiz quadrada de 5, ó, que vale 2,2, certo? Aí trouxe aqui 2 raiz de 5 mais 7 raiz de 5, o que a gente fez? 2 com 7, 9 raiz de 5. Beleza, como a raiz de 5 é 2,2, fizemos 9 vezes o 2,2, 19,8. Letra B, então. Multiplicando, gente, ó, 5 com quem tá aqui fora como se fosse 1, ficou 5. Agora, aqui dentro eu fiz a raiz de 5 vezes a raiz de 5 na 4. Então, a gente faz assim, ó. É como se fosse o 5 vezes o 5 na 4. Então, 5 vezes 5 na 4. 4 com mais 1 aqui vai dar 5. Então, eu fiquei com 5 e 5 na 5. Como a raiz é quadrada, o que a gente pode fazer aqui? Distribuir isso de 2 em 2, ó. Fiquei com 5 na 2 vezes 5 na 2 vezes 5 na 1. Quem tá na 2 sai para fora da raiz. Corta, corta. 5 vezes 5, 25. Esse 25 multiplica o 5 que tá aqui. 25 vezes 5 vai ficar 125. E conserva aqui dentro a raiz de 5. Beleza, como a nossa caso ali a gente tem o valor da raiz de 5, então a gente pode fazer assim, ó. 125 vezes o 2,2. Isso vai nos dar 275. Resultado final. Ok, rapidinho aqui na C, então. Raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 3 raiz de 5. O que a gente pode fazer aqui? Corta o quadrado com a raiz, sobrou 5. 5 menos 3. Como a raiz de 5 é 2,2, 3 vezes o 2,2, 6,6. 5 menos o 6,6, menos 1,6. Na letra D já, então, ó. 125 fatoramos 5 na terceira. 625 fatorado, 5 na 4. Divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 4, menos 1. Expoente negativo, inverte a base. Ficamos com 1/5. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 5 não temos. Então, ficamos com 1 sobre 2,2. Dividindo isso, 0,45. A letra E, então, eu tenho a raiz de 45, que fatorada é 3 raiz de 5. A raiz quadrada de 20, fatorando, é 2 raiz de 5. E o 5 raiz de 5. Então, agrupamos 3 com 2, 5. 5 menos 5, 0. Na letra F, eu tenho 5 mais 2 raiz de 25. Bom, raiz de 5 trouxe que é 2,2. Substituímos. Raiz de 25 é 5. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2,2, 12,2. Número 4, então, eu tenho a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz cúbica de 3. Índices diferentes. Temos que transformar primeiro para o mesmo índice. Então, o que a gente pode fazer? Este 3 multiplica o índice e multiplica o expoente. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Agora, fizemos esse multiplicando os de cá. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Beleza. Tudo ficou raiz sexta. Então, a gente tem raiz sexta de 2 na terceira dividido por 2 na 1. Na divisão, subtrai os expoentes. 3 menos 1 vai ficar 2. Então, eu tenho raiz sexta de 2 na 2. Ou 4, que seria a mesma coisa. Já na letra B, eu tenho assim, ó. A raiz quarta de 3 na terceira com a raiz quadrada de 3 na 4. Como o 2 e o 4 dá para dividir por 2, a gente simplificou, ó. 2 dividido por 2 deu 1, 4 dividido por 2 deu 2. Raiz primeira de qualquer número é o próprio número. 3 na segunda é 9, então raiz primeira de 9 é 9. O que sobrou? 9 vezes a raiz quarta de 3 na terceira, 9 raiz quarta de 3 na terceira. Pessoal, ainda dá 4, só para conferindo, né, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Então, a letra C seria a raiz sexta de 9 oitavos e a letra D, raiz 12ª de 16 sobre 125. A número 5, então, que quer saber a área e o perímetro. Lembrando, perímetro é a soma de todos os lados. Então, estamos somando aqui os 4 lados. Somando quem?
quem não tem raiz com quem não tem raiz, e depois quem tem raiz com quem tem raiz. Temos então 4 mais 6 raiz de 2. Já a área multiplica lado vezes lado, certo? Então, 2 raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 2 é 4, raiz de 4 é 2. Então, ficamos com 2 vezes 2 deu 4 aqui, 4 raiz de 2 metro quadrado. E tendo a bem, então, com o perímetro 4 raiz de 5 centímetros e a área 4 centímetros quadrados. Pessoal, espero que tenham gostado, que tenha ajudado você a tirar algumas dúvidas, tá bom? Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas acredito que vale a pena. Um beijão!